Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 25. Capítulo 259. Não esperava que a irmã Yugal fosse nossa mentora Jounin. Isso é ótimo, exclamou Karin. Karin estava muito feliz. Não só Sakura estava na equipe, como Jounin que a liderava era Yugal, a quem ela conhecia bem. Isso deixou Karin ainda mais feliz do que quando viu Sakura. Sakura, deixe-me apresentá-la. Esta é a irmã Yugal. Karin chamou Sakura para apresentá-las. Olá, Yugal-sensei. Sakura acenou com a cabeça obedientemente e a cumprimentou. Ah, olá. Yugal assentiu com um sorriso e então chamou os três para perto. Yugal disse, muito bem, estaremos na mesma equipe a partir de agora. Vamos começar com as apresentações. Eu começo, e depois vocês três podem ir da esquerda para a direita. Meu nome é Uzuki Yugal. Sou uma Jounin de Konoha. Meu hobby é admirar flores. Minha comida favorita é café da manhã caseiro. Quanto ao meu sonho, vou mantê-lo em segredo. Yugal terminou de se apresentar e então olhou para Karin, que estava à esquerda. Karin endireitou-se e disse em voz alta, meu nome é Uzumaki Karin. Sou uma genin de Konoha. Meu hobby é colecionar perfumes. Minha comida favorita é o arroz com costeleta de porco feito por Ryozuki. Meu sonho é me tornar a noiva de Ryozuki no futuro. Yugal olhou para ela com um sorriso. Na verdade, seu sonho também era se tornar a noiva de Ryozuki. Mas, diferentemente de Karin, que declarou abertamente seu relacionamento com Ryozuki, Yugal não havia revelado seu relacionamento com ele. Havia um entendimento tácito entre os dois para não discutirem o assunto. Yugal sentia que ainda não estava pronta e Ryozuki respeitou seus sentimentos. Sakura disse, meu nome é Haruno Sakura. Sou uma genin de Konoha. Meu hobby é estudar ninjutsu médico. Minha comida favorita é chá amargo. E meu sonho é trazer Sasuke de volta um dia. Sakura havia mudado muito nos últimos 6 meses. Ela não só havia crescido em altura, como sua mentalidade também havia amadurecido significativamente. Ela não era mais a mesma garota de antes. Recentemente ela vinha estudando ninjutsu médico e ocasionalmente ajudando no hospital de Konoha. Foi através dessas mudanças que ela e Karin se aproximaram. Quanto ao motivo de ela gostar de beber chá amargo, Sakura sentiu que o amargor do chá não era nada comparado à dor em seu coração. Beber aquilo a ajudava a lidar com a situação e a não sentir tanta falta de Sasuke. Depois que Sakura e Karin se apresentaram, o único que restava era o garoto quieto que não havia falado até então. Sai disse calmamente, meu nome é Sai. Eu trabalhava para a Raiz e agora sou um genin de Konoha. Meus hobbies são pintura e caligrafia. Minha comida favorita é tofu. Meu sonho é encontrar meu próprio caminho ninja. O ninja da Raiz? Yugal assentiu com a cabeça, não demonstrando nenhum preconceito contra ele, apesar de seu passado. Afinal, a Raiz já havia sido dissolvida há algum tempo e Danzou estava morto há bastante tempo. Além disso, Sai ainda era jovem. Era evidente que ele era um ninja talentoso, que havia sido acolhido pela Raiz ainda jovem. Os delitos da Raiz provavelmente tiveram pouco a ver com ele. Yugal disse, muito bem. Agora que todos nos apresentamos, somos colegas de equipe a partir de hoje. Vou pagar o almoço para todos e à tarde, iremos ao campo de treinamento para testar as habilidades uns dos outros. Iniciaremos oficialmente nossas missões amanhã. Ao ouvirem isso, Karin e os outros não apresentaram objeções. Nas profundezas do campo de treinamento número 1, à beira da piscina, Ryozuki, que vinha treinando usando uma versão modificada do modo chakra de liberação de relâmpago, parou repentinamente. Essa sensação. A atualização terminou? Ele imediatamente dispersou o chakra relâmpago de seu corpo e colocou a enorme bola de ferro que estava levantando de lado. Então ele se endireitou. Poucos instantes depois, após lavar o suor e vestir suas roupas, Ryozuki condensou um cristal de gelo à sua frente para examinar sua aparência. No reflexo do gelo, Ryozuki viu que suas pupilas, antes vermelhas, haviam se transformado em um par de olhos azul claros. No centro de suas íris, um padrão semelhante a uma flor de lótus irradiava um brilho etéreo. Este é o Tenseigan? Ryozuki podia sentir a imensa energia pulsando em seus olhos. Ao mesmo tempo, a aura do Tenseigan parecia completamente diferente da do Rinnegan. O Tenseigan emanava uma sensação de paz e divindade, enquanto o Rinnegan irradiava uma aura de autoridade e domínio. É poderoso e parece estar longe de atingir seu limite. Ryozuki tocou os olhos suavemente e, com um pensamento, um portal vermelho apareceu sob seus pés. No instante seguinte, ele desapareceu. Quando reapareceu, ele estava no planeta árido onde anteriormente havia testado suas artes sábias. Vamos ver o que o Tenseigan pode fazer. Ryozuki entrou imediatamente no modo chakra Tenseigan. Um chakra azul brilhante envolvia seu corpo, ardendo como chamas etéreas ao seu redor. Com um simples pensamento, vários orbes da busca da verdade, com tons de azul sobre sua superfície negra, materializaram-se acima de sua palma. Ryozuki estendeu a mão e disse, explosão do renascimento da roda de prata. Bum! Um tornado prateado e aterrador irrompeu dos orbes da busca da verdade giratórias, varrendo centenas de quilômetros da superfície do planeta. A força descomunal do ataque provocou tremores massivos e devastou a terra árida. Quando o tornado se dissipou, revelou uma ravina em forma de leque que se estendia por 200 a 300 quilômetros pela paisagem. Se tal técnica fosse utilizada na Terra, um pequeno país poderia ser aniquilado instantaneamente. O poder destrutivo é insano e mal consome chakra ou energia ocular, murmurou Ryozuki para si mesmo. Sem parar, ele prosseguiu testando outra técnica, a explosão do renascimento da roda dourada. Os orbes da busca da verdade se transformaram em um sabre de luz dourado e brilhante em suas mãos. Na ponta da lâmina, uma energia dourada concentrada pulsava descontroladamente.
Foi tão intenso que atravessou a atmosfera do planeta e se estendeu até o vácuo do espaço. Em seguida, Ryozuki desferiu um golpe com sua espada. Explosão do renascimento da Roda Dourada. Bum! O sabre de luz dourado instantaneamente partiu a Terra ao meio, estendendo-se por toda a sua extensão e cortando o planeta em duas metades. O poder aterrador atingiu as profundezas do núcleo do planeta, causando a erupção de inúmeros vulcões na superfície e o colapso e deslocamento de toda a placa continental. A cena apocalíptica era de tirar o fôlego. E isso porque o planeta árido sob seus pés era imenso. Caso contrário, a explosão do renascimento da Roda Dourada, ocorrida agora há pouco, teria sido suficiente para despedaçar o planeta inteiro. Isso poderia ter causado a explosão instantânea do planeta inteiro. O sabre de luz tem um alcance de mais de 30 mil quilômetros. Essa deve ser a habilidade com o maior alcance de ataque que possua atualmente. Ryozuki observou a paisagem apocalíptica à sua frente. Imediatamente um portal vermelho apareceu sob seus pés. Utilizando o poder de Yomotsu Irazaka, ele desapareceu do planeta desolado. Após retornar a Konoha, Ryozuki retomou seu treino, que havia sido interrompido. Ao meio-dia, Hanabi voltou correndo. Era surpreendente o quão pouco Yashi parecia preocupado com a segurança de sua filha caçula. Ele nem sequer enviou um ninja para protegê-la no caminho. Cunhado. Hanabi aproximou-se a trote, carregando uma grande marmita bento. Hanabi disse, cunhado, minha irmã e eu fizemos este bento para você. Depressa, experimente. Veja se está gostoso. Hanabi estendeu o bento e puxou Ryozuki para perto para que o provasse, como se estivesse apresentando um tesouro. Ok. Ryozuki, puxado por Hanabi, sentou-se e abriu a marmita bento repleta de diversos pratos. Cunhado, experimente este tonkatsu primeiro. Eu mesmo fritei. Hanabi olhou para ele com expectativa. Ryozuki pegou seus hashis e deu uma mordida na costeleta de porco dourada. Estava crocante e suculento, e os sabores explodiam na boca dele. Estava delicioso. Nossa, essa costeleta de porco está incrível, Hanabi. Você fez um ótimo trabalho. Ryozuki sorriu e acariciou a cabeça da menina. Hanabi irradiava orgulho, e seus olhos se estreitaram em deleite. Ryozuki disse, vamos comer juntos. Ryozuki pegou Hanabi no colo e a colocou em seu colo. Então, os dois dividiram o bento. Hanabi ainda era criança e não comia muito. Portanto, a maior parte do bento foi consumida por Ryozuki. Após terminar o bento, Ryozuki levou Hanabi para passear pela vila, comprando alguns lanches para ela. Quando se aproximou a hora do treino da tarde, eles voltaram ao campo de treinamento. Enquanto Ryozuki retomava seus exercícios, Hanabi permanecia por perto praticando seu punho gentil. Apesar de sua pouca idade, Hanabi já conseguia executar 8 trigramas, 16 palmas, e sua força era de nível genin. Em sua turma, Hanabi era sem dúvida a melhor aluna e um exemplo para todos os outros. Ao anoitecer, Ryozuki chamou Hinata e Ino, e eles foram jantar no restaurante de churrasco Yakiniku Akimishi. Havia muita gente jantando naquela noite. Mas além de Ryozuki, todas as outras pessoas à mesa eram garotas e todas eram namoradas dele. Se fosse qualquer outra pessoa, isso poderia ter se transformado em um campo de batalha. Mas Ryozuki, de alguma forma, conseguiu manter a paz entre eles. Claro, isso também acontecia porque o mundo de Naruto não impunha uma monogamia estrita. Afinal, até mesmo Daimyo tinha várias esposas e concubinas. Sendo o ninja mais forte, Ryozuki deveria ter menos direitos que um Daimyo? Durante o jantar, Ryozuki perguntou a Karin como tinha sido seu primeiro dia com a nova equipe. Em resposta, Karin disse-lhe que o Jounin que liderava a nova equipe 7 era ninguém menos que Yugao. Essa revelação fez com que Ryozuki olhasse surpreso para Yugao, que estava sentado ao seu lado. Surpreso? Perguntou Yugao com um sorriso. Ryozuki assentiu com a cabeça e perguntou, um pouco. Quando você saiu da Anbu? Na verdade, foi há apenas alguns dias, respondeu Yugao. Há alguns dias? Ela realmente conseguiu esconder muito bem. Ryozuki balançou a cabeça com um sorriso. Claramente, Yugao havia escondido isso de propósito para surpreendê-lo. Quando o jantar terminou, já passava das 10 horas. As meninas mais novas, incluindo Karin, voltaram para casa para descansar. Afinal, elas tinham coisas para fazer no dia seguinte. Inicialmente, Ryozuki planejava ficar na casa de Kurenai. Mas no fim, Kurenai o convenceu a ficar na casa de Anko. Desta vez não posso, disse Kurenai, sem jeito. Ryozuki entendeu imediatamente. Era aquele período do mês. Felizmente, os ciclos menstruais de Kurenai e Anko foram diferentes. Se tivessem coincidido, Ryozuki poderia ter tido que passar a noite sozinho. E para alguém que já havia se acostumado com a companhia deles, dormir sozinho não era o ideal. Na manhã seguinte, após uma noite de sono reparador, Ryozuki acordou sentindo-se revigorado. Ele cobriu delicadamente Anko, que ainda dormia com um cobertor, e foi para o banheiro. Espere. Esqueci de experimentar algo ontem. Enquanto escovava os dentes, Ryozuki lembrou-se subitamente de que pretendia testar o que aconteceria se ativasse simultaneamente o Tenseigan e o Rinnegan. Não admira que ele tivesse a sensação de ter esquecido algo. Então, Ryozuki terminou rapidamente de escovar os dentes, parou em frente ao espelho e ativou o Rinnegan. Um brilho vermelho refletido no espelho. Em seguida, Ryozuki ativou o Tenseigan e uma luz azul brilhante emanou de seus olhos. Naquele instante, seus olhos se transformaram em algo completamente novo. Era diferente tanto do Rinnegan quanto do Tenseigan. Seus olhos permaneceram vermelhos, com as já conhecidas olheiras concêntricas. Mas agora havia um tomoe preto no centro da pupila e padrões em forma de pétala, semelhantes a uma flor de lótus, circundavam a pupila. Claramente, tratava-se de um padrão Tenseigan. Além disso, no anel preto mais interno, apareceram 3 tomoes. Rinnegan de 3 tomoes? Mas logo ele percebeu que não era o Rinnegan de 3 tomoes. Era o Rinne Sharingan de 3 tomoes.
Capítulo 260. No espelho, os olhos vermelhos emitiam uma luz tênue. Os 3 tomois negros no círculo interno giravam lentamente enquanto emitiam luz, e uma onda de energia ocular irrompeu desses olhos. Bum! O céu que antes estava ensolarado foi subitamente tomado por relâmpagos. Os moradores de Konoha olharam para o céu com curiosidade. Estranho, vai chover? Estava ensolarado agora há pouco. Como pode estar chovendo tão de repente? Enquanto reclamavam, os moradores correram rapidamente em direção às suas casas. Afinal, se não voltassem depressa, ficariam encharcados. Essa chuva repentina certamente seria forte. Mas as densas nuvens escuras no céu duraram pouco mais de uma dúzia de segundos antes de serem lentamente dissipadas por uma rajada de vento. Os relâmpagos desapareceram e o céu voltou ao seu estado claro anterior. O quê? Deus, você está brincando com a gente? Por que não está chovendo depois de toda essa confusão? O que está acontecendo? As queixas ecoaram por toda a aldeia. E Ryozuki, a causa de tudo isso, já havia desativado o Rinne Sharingan de 3 tomois fundido. Ele testou e descobriu que mesmo após a fusão, o Tenseigan e o Rinnegan ainda podiam ser usados individualmente. Assim como quando seu Sharingan evoluiu para Rinnegan, ele ainda podia reverter para o Sharingan quando necessário. Para ativar o Rinne Sharingan de 3 tomois, no entanto, era necessário ativar ambos os dojutsus supremos simultaneamente, fazendo com que se fundissem e sofressem uma transformação qualitativa. Nesse estado, a capacidade de percepção dos pupilas de Ryozuki aumentou 20 vezes instantaneamente. Ao mesmo tempo, Ryozuki também percebeu que esses olhos pareciam nutrir uma técnica de pupila incrivelmente poderosa. O processo era lento, no entanto. Ele não tinha certeza de quanto tempo levaria para se manifestar completamente. Mas mesmo sem essa habilidade misteriosa, o poder do Rinne Sharingan de 3 tomois já era aterrorizante. Isso elevou a força de Ryozuki a um nível completamente novo. O ápice dos 6 caminhos? Não. Ryozuki sentia que havia superado o ápice dos 6 caminhos, mas não havia ocorrido uma mudança definitiva e qualitativa. Ele parecia estar numa posição estranha, entre os 2 níveis. Mas se a misteriosa habilidade do Rinne Sharingan de 3 tomois amadurecer, Ryozuki poderá realmente ascender além do nível dos 6 caminhos. Talvez esse seja o nível dos guerreiros mais fortes do clã Otsutsuki. Manhã, após tomar o café da manhã na casa de Anko, Ryozuki a abraçou enquanto assistiam a um filme que estava fazendo muito sucesso ultimamente. Mas os filmes no universo de Naruto eram todos iguais. Anko estava completamente absorta na trama. Mas Ryozuki, que havia tido experiência na indústria cinematográfica avançada em sua vida anterior, achou esse tipo de produção de baixo orçamento pouco inspirador. Felizmente, o filme não era longo, durando apenas 1 hora e 10 minutos. Após o término do filme, Ryozuki saiu da casa de Anko. Após se afastar por uma curta distância, ele desapareceu da face da Terra usando o Yomotsu Irazaka. Em algum planeta, Ryozuki apareceu em um vasto campo nevado. O céu aqui era de um azul límpido, e o ar era fresco. Pelo que ele podia perceber, o ambiente ali era semelhante ao da Terra, exceto pelo campo de neve congelado. Mas para Ryozuki, que já era imune tanto ao calor quanto ao frio, a temperatura não importava. Vamos testar o poder do Rinne Sharingan de 3 tomois. Ryozuki pretendia verificar se a fusão havia aprimorado suas habilidades originais de doujutsu. Ele tinha certeza de que havia alguma melhora, mas simplesmente não sabia o quanto. Até que ponto seus poderes haviam evoluído? Com essa curiosidade em mente, Ryozuki iniciou seu teste. Rinnegan. Ryozuki ativou o Rinnegan e quando estava prestes a ativar também o Tenseigan, a neve sob seus pés tremeu violentamente. Um estrondo alto ecoou das montanhas distantes cobertas de neve. Uma enorme avalanche desceu a encosta da montanha com estrondo, e então, a montanha inteira explodiu com um estrondo ensurdecedor. Ryozuki olhou em choque. Por que a montanha explodiu de repente? Naquele instante, uma árvore imponente de aparência estranha irrompeu de debaixo da montanha destruída. Num piscar de olhos, a árvore gigantesca atravessou as nuvens de 10.000 metros de altura. Os olhos de Ryozuki se arregalaram em descrença ao contemplar a cena. 2 figuras apareceram subitamente no topo da enorme árvore. Ambos estavam vestidos de branco, e suas roupas eram adornadas com padrões tomoi. Um deles estendeu a mão e colheu um fruto vermelho sangue do topo da árvore. A fruta parecia uma pedra preciosa radiante. Era de um vermelho vivo e de uma beleza estonteante. Sem hesitar, a figura abriu a boca e engoliu a fruta. Então, uma onda de poder aterrador emanou de seu corpo. Bum! A 10.000 metros de altitude, nuvens escuras se formaram novamente. Relâmpagos cortavam o céu como se uma tempestade apocalíptica estivesse se aproximando. Isto é, uma árvore divina? Ryozuki percebeu imediatamente que a estranha árvore que brotava da montanha provavelmente era uma árvore divina. E aquelas 2 figuras brancas eram, sem dúvida, membros do clã Otsutsuki. Então, será que ele havia chegado acidentalmente a um planeta onde os Otsutsuki estavam plantando uma árvore divina? Ryozuki ponderou sobre a situação. Plantar a árvore divina e devorar seus frutos era um costume antigo do clã Otsutsuki. Normalmente, os Otsutsuki operavam em pares, um atuando como membro principal e o outro como assistente. Era semelhante à forma como o clã Hyuga de Konoha era dividido em casa principal e casa secundária. O clã Otsutsuki seguia uma estrutura semelhante. Porém, diferentemente do selo amaldiçoado do pássaro enjaulado do clã Hyuga, os Otsutsuki não precisavam de tais restrições. Afinal, para seres próximos ao nível dos 6 caminhos, qual seria a utilidade de um selo amaldiçoado de pássaro enjaulado? Isso sequer os afetaria?
Ridículo. Além disso, a família principal do clã Otsutsuki tinha absoluta confiança em seu domínio sobre os membros da família secundária. E os membros da família secundária permaneceram inquestionavelmente devotados à família principal, exceto Otsutsuki Kaguya. Essa mulher quase matou Otsutsuki Ishiki da família principal e roubou os frutos da árvore divina. Então, é assim que o clã Otsutsuki planta a árvore divina? Neste exato momento. Voxash! Um portal negro se abriu repentinamente não muito longe da frente de Ryozuki. E então, os dois membros do clã Otsutsuki que acabavam de aparecer no topo da árvore divina atravessaram o caminho. Yomotsu Irazaka. Ryozuki reconheceu imediatamente o movimento. Era a mesma habilidade espaço-temporal que ele possuía. Mas o portal deles abria e fechava visivelmente mais devagar em comparação com o dele. Nossa, eu não esperava que ainda houvesse um ser humano vivo neste planeta. Os dois Otsutsukis olharam para Ryozuki com uma leve surpresa, como se não esperassem encontrar sobreviventes. Afinal, eles já haviam sacrificado mais de 1 bilhão de seres vivos para nutrir a árvore divina. O resultado? A mais potente e completa que já haviam colhido. E aquele que o comeu, Otsutsuki Kawashiki, tornou-se muito mais poderoso do que antes. Senhor Kawashiki, permita-me tratar deste assunto. O alto e magro Otsutsuki Sakurashiki deu um passo à frente, dirigindo-se a Otsutsuki Kawashiki com respeito. Como membro de uma filial, Sakurashiki possuía um poder significativo. Seu olho direito brilhava com um Rinnegan azul ao lado de um Byakugan. Com quase 2,5 metros de altura, Otsutsuki Sakurashiki aguardava autorização. Assim que Kawashiki lhe concedeu permissão, ele se transformou em um raio azul, avançando em direção a Ryozuki. Shiha Tensei. Ryozuki estendeu a mão e uma enorme força repulsiva foi lançada em direção ao raio que se aproximava. Bum! Uma onda de choque rasgou a paisagem nevada fendendo o solo. Ryozuki permaneceu impassível. Enquanto isso, Otsutsuki Sakurashiki foi arremessado para trás, parando no ar. Como você possui o Rinnegan do clã Otsutsuki? Otsutsuki Sakurashiki exigiu. Qual é o seu nome? Perguntou Ryozuki, ignorando a pergunta. Eu sou Otsutsuki Sakurashiki. Otsutsuki Sakurashiki declarou com orgulho. Sakurashiki? Sakura-chan? Ryozuki ergueu uma sobrancelha, reprimindo uma risada. Você se atreve. A voz de Otsutsuki Sakurashiki trovejou de fúria. Este ser humano. Ele acabou de chamá-lo de Sakura-chan? Um homem tão imponente como ele sendo alvo de chacotas com um nome tão infantil? Ele ficou furioso e deixou de se importar com a forma como Ryozuki havia obtido o Rinnegan. Em vez disso, ele ergueu as mãos, formando uma esfera de energia azul entre as palmas. Cânone da destruição da reencarnação. Com um rugido, ele lançou o ataque diretamente contra Ryozuki. Bum! A esfera flamejante rasgou o ar, sua energia distorcendo o espaço ao seu redor. Ryozuki apenas sorriu, erguendo calmamente a mão direita. Um pequeno buraco negro apareceu na palma da sua mão. Absorver. Voxash! A esfera de energia azul foi absorvida instantaneamente. E agora, de volta para você. Com um movimento rápido do pulso, Ryozuki arremessou uma versão maior e mais veloz do canhão da destruição da reencarnação de volta contra Sakurashiki. Bum! Uma explosão azul irrompeu no céu, dispersando nuvens que estavam a mais de 10.000 metros de altura. O corpo de Otsutsuki Sakurashiki foi lançado para trás. Ele se chocou contra um iceberg, despedaçando-o em inúmeros fragmentos. A imponente montanha desabou, lançando fragmentos de gelo em todas as direções como balas. Ryozuki voltou seu olhar para Otsutsuki Kawashiki. Otsutsuki Sakurashiki era claramente um membro de uma filial. Ele não passava de um subordinado na dupla. Mas Otsutsuki Kawashiki, ele pertencia à família principal, e a diferença entre eles era evidente. O que era ainda mais preocupante era que Otsutsuki Kawashiki acabará de devorar o fruto da árvore divina, tornando seu chakra várias vezes maior que o de Ryozuki. E o mais alarmante era o Rinnegan dourado de 9 tomoes. O puro poder ocular que emanava dela era igual ao do próprio Rin Sharingan de 3 tomoes de Ryozuki, apesar dos bônus que ele havia acumulado. Esse cara é realmente forte. Ryozuki estreitou os olhos, avaliando a ameaça. Bum! O iceberg despedaçado se partiu repentinamente e Otsutsuki Sakurashiki emergiu. Seus ferimentos já haviam cicatrizado. Com uma expressão sombria, ele estalou o pescoço e seu corpo se recuperou completamente em segundos. O clã Otsutsuki possuía corpos imortais. Mas Ryozuki também. Humano, você está cortejando a morte. Otsutsuki Sakurashiki rugiu, transformando-se novamente em um relâmpago azul. No instante seguinte, Ryozuki sorriu e respondeu ao seu oponente com um soco poderoso. Bum! Seus punhos colidiram, desencadeando uma enorme onda de choque que despedaçou o campo de neve. Ao longe, Otsutsuki Kawashiki observava a batalha com um leve divertimento. Ele cruzou os braços. Não tinha intenção de interferir. A luta era apenas um espetáculo para ele. Bang! 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 No ar, Ryozuki e Otsutsuki Sakurashiki trocaram centenas de golpes em questão de segundos. Bum! Com um golpe final, o soco de Ryozuki obliterou metade do corpo de Sakurashiki. Ao mesmo tempo, ele discretamente coletou algumas células de Sakurashiki. Capítulo 261. A força de Sakurashiki havia atingido o nível intermediário da classe dos 6 caminhos. Ele era ligeiramente mais forte que Ryozuki antes de este despertar o Rinnegan. Mas e agora? Comparado ao poder atual de Ryozuki, ele era muito fraco. Mesmo sem usar o Rin Sharingan de 3 tomoes, Ryozuki estava no auge do nível dos 6 caminhos.
E Otsutsuki Sakurashiki? Ele estava pelo menos 2 níveis abaixo e não era páreo para ele. O corpo semi-despedaçado de Otsutsuki Sakurashiki regenerou-se rapidamente. Com um rugido furioso ele avançou. Raios crepitaram de suas mãos, pulsando com ainda mais poder. Ao mesmo tempo seu Rinnegan azul se iluminou, liberando uma intensa onda de poder ocular. Uma membrana azul brilhante emergiu, envolvendo todo o seu corpo como uma armadura. Ryozuki permaneceu impassível. Ele respondeu ao avanço de Sakurashiki com um gancho de direita. Mas no instante em que seus punhos se chocaram, Ryozuki pressentiu algo estranho. A membrana azul absorveu a força do seu soco, anulando o impacto. Sakurashiki saiu ileso. Interessante. Essa é a sua técnica de pupila? Ryozuki refletiu, chutando-o a várias centenas de metros de distância. Sob a minha técnica seus ataques físicos são inúteis, declarou Sakurashiki, orgulhoso. Poderia absorver energia física. No nível dos 6 caminhos, o ninjutsu convencional torna-se ineficaz. Mesmo o senjutsu dos 6 caminhos causou danos mínimos, especialmente contra inimigos capazes de absorver chakra. Por exemplo, a absorção de Ryozuki podia absorver qualquer técnica baseada em energia e refletir de volta com o dobro da potência. Diante dessa capacidade, os ataques de energia se tornaram uma sentença de morte. Para Otsutsuki Sakurashiki, isso significava que ele não podia mais confiar em seus poderes baseados em chakra. Sua única opção viável era o taijutsu. Felizmente, o clã Otsutsuki possuía um profundo domínio do combate físico. Até mesmo os membros de sua filial possuíam habilidades excepcionais em taijutsu, e Sakurashiki não era exceção. Mas Otsutsuki Sakurashiki não era Ishiki. Ele não possuía a habilidade que tornava Ishiki ainda mais forte que Kaguya em seu auge. Sem isso seu taijutsu, embora impressionante, era inferior. Se não fosse pela absorção de Ryozuki, Sakurashiki nem sequer teria recorrido ao taijutsu. Ainda assim, Sakurashiki tinha um as na manga. Sua técnica de pupila cria uma membrana protetora que absorve ataques físicos. E por ora, isso lhe dava uma chance contra Ryozuki. Mas havia uma coisa que Sakurashiki havia ignorado. Ele não conseguia usar técnicas senjutsu baseadas em chakra, mas Ryozuki conseguia. Modo sábio. Um chakra dourado e brilhante se acendeu ao redor de Ryozuki. Chamas irromperam, levantando seus cabelos enquanto uma tempestade de energia se alastrava. Bum! Uma onda de choque irradiou-se para fora, sacudindo o campo de batalha. Sakurashiki recuou instintivamente. Sua confiança foi abalada pela nova forma de Ryozuki. Ao longe, Kawashiki, que observava a batalha, sorriu de forma brincalhona. Mais truques, hein? Esse humano é interessante. Espero que ele possa me entreter por mais um tempo. Ryozuki, agora totalmente fortalecido pelo modo sábio, estendeu a mão. Uma esfera negra se formou em sua palma. Estava circundada por anéis brancos brilhantes, crepitando com uma energia inimaginável. Arte sábia, Super Rasenringu. Com um movimento rápido, Ryozuki arremessou a enorme esfera espiral. Os olhos de Sakurashiki se arregalaram em choque. Ele cruzou os braços, preparando-se para absorver o ataque iminente, assim como antes. Mas no momento em que a esfera se conectou, estrondo. Um sol branco e flamejante irrompeu. A explosão consumiu tudo em seu caminho, vaporizando a paisagem. Mesmo com sua técnica de selamento, o corpo de Sakurashiki foi dilacerado pela força descomunal. Quando a luz diminuiu, uma cratera enorme, com 50 quilômetros de largura, pôde ser vista. O calor intenso derreteu a neve e o gelo ao redor. Uma nuvem de vapor subiu aos céus. Mas Ryozuki ainda não havia terminado. Arte sábia, liberação de relâmpago, Kerin. Ryozuki levantou a mão. Um dragão de relâmpagos brilhante ganhou vida, crepitando e rugindo enquanto descia em direção a uma figura abaixo. Kawashiki apenas deu um sorriso irônico e abriu a palma da mão. Um pequeno buraco negro surgiu, engolindo Kirin por inteiro sem esforço algum. Humanos, tentem usar seu próprio poder contra mim. A voz de Kawashiki ecoou de forma ameaçadora. A verdadeira batalha tinha acabado de começar. O gigantesco Kirin rugiu enquanto rasgava o céu, escapando das garras de Kawashiki. Qual é o seu alvo? Ryozuki, que estava flutuando a vários quilômetros de distância. Absorver. Sem hesitar, Ryozuki ativou a mesma técnica, absorvendo sem esforço a besta que se aproximava. Então, ele estendeu a palma da mão para frente. Kirin. Um Kirin maior e mais poderoso emergiu de sua mão, avançando em direção a Kawashiki. Kawashiki estreitou os olhos. Você está brincando de matrioska comigo? Irritado, seu Rinnegan dourado de 9 tomou e se iluminou no centro de sua testa. Um feixe de energia dourada disparou, apagando instantaneamente o Kirin que se aproximava, como se ele nunca tivesse existido. Que tipo de habilidade é essa? Ryozuki, ainda pairando no ar, observou o fenômeno com uma mistura de curiosidade e cautela. Ele já sabia que Kawashiki não era um adversário comum. Assim como outros membros do clã Otsutsuki, ele havia devorado o fruto da árvore divina, o que o tornou incrivelmente poderoso, talvez até mais forte que Kaguya em seu auge. Mas ao contrário de Kaguya, Kawashiki tinha vasta experiência em combate e utilizava suas habilidades com uma eficiência assustadora. Ryozuki percebeu que em termos de força bruta Kawashiki era igual a ele. Mas e aqueles raios dourados? O que exatamente eles fizeram? Estavam desintegrando o chakra? Ou será que estamos analisando em seu nível fundamental? Uma coisa era certa, não tinham relação com o espaço. Com seu domínio das técnicas espaciais, Ryozuki teria percebido imediatamente qualquer mudança no espaço. A voz de Kawashiki cortou a atmosfera tensa. Humano, você é forte e possui poderes semelhantes aos do clã Otsutsuki. Se não me engano, você não é deste planeta, certo? Seu tom era brincalhão, quase divertido. Era como se a própria batalha fosse apenas uma forma de entretenimento. Ele nem sequer pareceu se importar com o fato de Ryozuki ter aniquilado seu subordinado, Sakurashiki. Mas isso não era surpreendente. O clã Otsutsuki era conhecido por sua crueldade.
eles devorariam os da sua própria espécie sem hesitar. Então, por que eles lamentariam a morte de um camarada? Ryozuki deu um sorriso irônico e disse, você tem razão, eu não sou deste planeta. Chamas douradas de chakra giravam ao seu redor, conferindo-lhe uma aura divina. Não fosse pela aparência peculiar de Kawashiki, um observador externo poderia confundir esta cena com uma batalha de Dragon Ball. Kawashiki deu uma risadinha e disse, eu sabia. Nenhuma forma de vida de um planeta tão insignificante poderia possuir seu poder. Então, com um tom de falsa generosidade, ele continuou. Já que você matou meu subordinado, vou lhe dar uma chance. Junte-se a mim e eu lhe concederei o nome Otsutsuki. O que? Por um instante, Ryozuki não conseguiu conter o riso. Será que esse cara realmente achou que aceitaria uma oferta tão insultante? E aquele olhar de superioridade no rosto de Kawashiki lembrou Ryozuki de como ele costumava recrutar subordinados. Só que quando ele fazia isso, era uma honra. Isso foi pura arrogância. Desculpe, estou bem feliz com meu nome atual. O tom de Ryozuki tornou-se frio. Tornar-me seu lacaio não está exatamente na minha lista de afazeres. Kawashiki franziu a testa e disse, você se atreve a me recusar? Ele pareceu genuinamente chocado. Parecia que ninguém jamais havia ousado lhe dizer não. Ryozuki revirou os olhos e disse, e estou dizendo isso em alto e bom som. Não estou interessado. Kawashiki suspirou desapontado e disse, que pena. Ninguém me rejeita, humano. Sem dizer mais nada, seu corpo desapareceu em um portal negro. Yomotsu Irazaka. Ryozuki reconheceu a técnica instantaneamente. A capacidade de manipular o espaço e se teletransportar através de dimensões. Ao mesmo tempo, ele percebeu uma flutuação espacial atrás de si. Ele está atacando por trás. Kawashiki emergiu do portal. Lâminas douradas de energia emanavam de suas pontas dos dedos, afiadas o suficiente para cortar as próprias dimensões. Os 5 feixes de luz brilhantes cortaram o ar, mirando diretamente na nuca de Ryozuki. Mas, Svi, a figura de Ryozuki desapareceu num portal carmesim e reapareceu atrás de Kawashiki num instante. Seu Yomotsu Irazaka era mais rápido e Kawashiki não possuía a percepção espacial refinada de Ryozuki. Sem dar ao seu oponente a chance de reagir, bum! O soco de Ryozuki acertou em cheio, lançando Kawashiki para o outro lado do campo de batalha. Mas Ryozuki não parou. Svi! Ele se teletransportou novamente, aparecendo acima de Kawashiki para desferir um golpe final. Mas desta vez Kawashiki estava preparado. Com uma reviravolta ele contra-atacou com um soco devastador. Seus punhos colidiram, sacudindo a atmosfera com um estrondo ensurdecedor. Os olhos de Kawashiki se estreitaram e ele disse, não esperava que você conhecesse Yomotsu Irazaka. Ryozuki deu um sorriso irônico e disse, isso não é tudo que eu posso fazer. E com isso ele desapareceu novamente. A batalha estava longe de terminar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 262. No céu, as duas figuras desapareceram por um instante e reapareceram. Por vezes desapareciam por completo, abandonando o planeta apenas para regressar minutos mais tarde. A cada vez eles apareciam em um local diferente. Das montanhas cobertas de neve às densas florestas tropicais, e dos desertos escaldantes às planícies áridas, sua batalha se estendeu por todo o planeta. Ambos possuíam o poder do Rinnegan, que lhes concedia habilidades divinas além da compreensão. Mas nenhum deles se baseou no ninjutsu convencional. Em vez disso, eles se enfrentaram usando o taijutsu puro. O taijutsu de Kawashiki era muito superior ao de Sakurashiki. Mesmo sem ativar nenhuma forma avançada, sua força física bruta já havia atingido o nível avançado dos 6 caminhos. Cada soco e chute que ele desferia tinha força suficiente para destruir o próprio mundo. Quando seus ataques erraram Ryozuki e atingiram o planeta, deixaram para trás crateras gigantescas que lembravam as consequências do impacto de um meteoro. Em meros instantes, a superfície do planeta ficou repleta de inúmeras cicatrizes, assemelhando-se à face craterada da lua. Hahaha. Humano, seu taijutsu não é ruim. Na verdade, está me divertindo um pouco. Kawashiki riu enquanto desferia um golpe giratório devastador, arremessando Ryozuki contra uma montanha imponente. Bum! A montanha inteira desmoronou em pó com a força do impacto. Mas Ryozuki saiu ileso dos escombros. Ele desplicentemente sacudiu os destroços dos ombros antes de voltar à batalha. Selo do karma. Bum! De repente, uma aura avassaladora emanou de Kawashiki. Marcas douradas, semelhantes a tatuagens, espalham-se por seu rosto e braços. Isso foi um presságio sinistro do poder do clã Otsutsuki. Nesse momento, Kawashiki havia desbloqueado apenas 20% do selo karma. Mas mesmo com essa liberação limitada, suas habilidades físicas dispararam e seu poder aumentou em mais de 200%. Num instante, sua velocidade ultrapassou a de Ryozuki por uma grande margem. Antes que Ryozuki pudesse reagir, o cotovelo de Kawashiki atingiu seu peito, fraturando várias costelas e lançando-o pelo céu como uma estrela cadente. Seu corpo voou por milhares de metros antes de se chocar contra outra montanha, que desabou com o impacto. Ai! Ryozuki tossiu levemente, levantando-se dos escombros. Suas costelas quebradas sararam instantaneamente, mas a dor persistiu. Mesmo com seus poderes regenerativos, a força dos golpes de Kawashiki era impressionante. Será este o poder do selo do karma? Ryozuki estreitou os olhos quando Kawashiki repentinamente se tornou um borrão em sua visão, já desferindo outro soco. Bum! Ryozuki ergueu os braços para bloquear, mas a força do golpe estilhaçou ambos os seus antebraços. Para contextualizar, a resistência física de Ryozuki é tão alta que mesmo um golpe direto de técnicas do nível dos 6 caminhos mal o arranharia. Mas Kawashiki, em sua forma aprimorada, poderia desferir golpes tão poderosos que quebrariam seus ossos com facilidade. Bang!
A onda de choque explosiva do soco atravessou o corpo de Ryosuke, lançando-o a dezenas de milhares de metros no céu. A força foi tão grande que atravessou o céu, abrindo caminho entre as nuvens e deixando um céu claro e aberto em seu rastro. Naquele breve instante, Kawashiki desferiu centenas de golpes consecutivos, quebrando todos os ossos do corpo de Ryosuke. Um de seus braços chegou a explodir sob o ataque implacável, espalhando sangue e pedaços de carne na atmosfera. Com um rugido furioso, a aura de Ryosuke se intensificou, lançando Kawashiki para trás. Sua energia dourada se dissipou e foi substituída por chamas azuis intensas que percorreram todo o seu corpo. Modo Tenseigan Chakra. Espírito do Trabalhador, ativado. Filho do Destino, ativado. Ao combinar esses 3 aprimoramentos simultaneamente, a força geral de Ryosuke aumentou drasticamente. Ele ficou mais de 24 vezes mais forte do que antes. Com sua velocidade e força aprimoradas, Ryosuke virou o jogo, invertendo o rumo da batalha instantaneamente. O outrora dominante Kawashiki era agora quem estava sendo implacavelmente subjugado. Morrer, uma imagem residual azul brilhante cruzou o campo de batalha. Ryosuke se movia mais rápido do que os olhos de Kawashiki conseguiam acompanhar. Kawashiki mal teve tempo de reagir antes de ser atingido por uma devastadora série de ataques. Em um único segundo, Ryosuke desferiu 7.986 socos e 3.884 chutes. Estalo, estalo. O som de ossos quebrando ecoou no ar enquanto o corpo de Kawashiki era despedaçado. Seu esqueleto se estilhaçou, seus músculos foram dilacerados e até mesmo seus órgãos internos explodiram. Graças às suas desesperadas técnicas de defesa, apenas a cabeça de Kawashiki permaneceu intacta. Aproveitando o momento, Ryosuke coletou rapidamente uma amostra do bioferomonil de Kawashiki, armazenando-a em segurança no depósito de feromônios biológicos de seu sistema. Agora, ele possuía 2 amostras biológicas de nível 6 caminhos, cada uma capaz de se transformar em 3 entradas de talento de nível ouro. Mesmo que as entradas de talento fossem de qualidade inferior, elas poderiam ser desmembradas para render incríveis 60.000 pontos de experiência. Mas Ryosuke não estava preocupado com isso. Dadas as forças dos Otsutsuki, não havia a menor chance de que essas entradas de talento fossem inúteis. Bum! O solo abaixo se rompeu, criando um abismo gigantesco que se estendia por milhares de quilômetros. Isso foi uma prova da enorme dimensão do poder liberado por Ryosuke. Em apenas um segundo, quase 1/3 da superfície do planeta foi obliterado e a batalha estava longe de terminar. Ryosuke ainda não havia matado Kawashiki. O corpo de Kawashiki desapareceu num instante. Utilizando o poder de Yomotsu Irazaka, ele apareceu em um espaço desconhecido. Em pouco tempo, o corpo debilitado de Kawashiki começou a se regenerar. Em um intervalo de 1/3 de segundo, ele retornou à sua forma original. Nesse momento, Ryosuke havia rastreado as flutuações espaciais causadas pelo Yomotsu Irazaka de Kawashiki. Kawashiki rugiu de frustração, seu poder de ligação atingindo novos patamares. O aumento de potência anterior de 20% foi claramente insuficiente. Dessa vez, Kawashiki ativou 80% do poder do selo Karma. Sua força aumentou para incríveis 800% do nível normal. Contudo, apesar dessa onda de energia, Kawashiki ainda se viu incapaz de derrotar o humano à sua frente, cujo Tenseigan possuía muito mais poder do que ele havia previsto. Droga! Como Tenseigan pode ser tão forte? Kawashiki rosnou com clara incredulidade nos olhos. Ele não desconhecia o Tenseigan. No clã Otsutsuki, muitas pessoas o haviam despertado, pelo menos 12. Assim, ele compreendia bem seus poderes. Mas o modo chakra do Tenseigan nunca deveria ter oferecido um aumento tão grande no poder de combate. O poder de Ryosuke, no entanto, não derivava exclusivamente das habilidades básicas do Tenseigan. Ele também contava com os bônus oferecidos pelas entradas de talento, o que lhe permitia manifestar uma força sobrenatural. Mas esse não era o seu limite. Nesse momento, Kawashiki, percebendo que nem mesmo 80% era suficiente, liberou 95% do poder de seu selo Karma. Após 80%, cada aumento de 10% resulta em um aumento de 100% na força. Após atingir 90%, cada aumento de 1% resulta em um aumento adicional de 100% na força. Kawashiki nunca havia ultrapassado 91% do poder do selo Karma, pois seu corpo não conseguia suportar uma tensão tão imensa. Para que o selo Karma funcionasse eficazmente, seu corpo precisava ser suficientemente reforçado. O chakra adicional obtido ao engolir uma fruta do chakra dobrou suas reservas de chakra, fortalecendo seu físico e permitindo que ele suportasse a enorme pressão de aumentar seu poder de ligação. Assim, pela primeira vez, ele ousou ativar 95% do poder do selo Karma. Mesmo assim, seu corpo gritava de agonia. Mas, no calor da batalha, Kawashiki não se deixou deter. Agora, com 95% do poder do selo Karma liberado, a força total de Kawashiki atingiu 1.400% a mais do que o normal. Embora ainda não atingisse os 2.400% de Ryosuke, Kawashiki tinha vantagem em termos de base física, tornando sua força quase 3 vezes maior que a de Ryosuke. Com esse aumento de poder, Kawashiki rapidamente subjugou Ryosuke. Mas apesar da vantagem, ele ainda não conseguiu derrotar Ryosuke completamente. Os dois continuaram sua troca brutal de golpes, cada investida gerando ondas de choque capazes de destruir tudo em um raio de 1.000 quilômetros. Felizmente, o espaço desconhecido em que lutaram era vasto o suficiente para sustentar o combate sem desmoronar. No entanto, após apenas alguns minutos, esse espaço começou a implodir sob a pressão. Os dois guerreiros escaparam rapidamente por meio de Yomotsu Irazaka, retornando ao planeta original. No instante em que apareceram, Ryosuke usou seu Yomotsu Irazaka mais rápido que Kawashiki, encurtando a distância e desferiu
desferindo uma cotovelada devastadora. Bum! O corpo de Kawashiki foi lançado através do núcleo do planeta, criando um túnel gigantesco com mais de 20 mil quilômetros de comprimento, antes de ser ejetado do lado oposto do mundo. Bum! O planeta inteiro rugiu sob o peso da força. Kawashiki, que quase foi lançado ao espaço, sacudiu a cabeça violentamente, recuperando o equilíbrio. Então, com um estalo de chicote estrondoso, ele desferiu um golpe, sua perna atingindo Ryozuki. Bum! Ryozuki cruzou os braços, bloqueando o ataque de Kawashiki. Humano, vou te devorar. Kawashiki uivou de fúria, enfurecido pelo ataque surpresa de Ryozuki que quase lhe fraturou o crânio. Esse cara é durão. Ryozuki pensou enquanto observava Kawashiki enfurecido. Respirando fundo, Ryozuki ativou mais uma vez seu Rinnegan, que estava fechado anteriormente. No instante em que se acendeu, uma força ocular 20 vezes maior do que antes emanou dos olhos de Ryozuki. Simultaneamente, seu modo Chakra Tenseigan azul original fundiu-se com o Rinnegan, formando um novo e poderoso par de Rinne Sharingan. Instantaneamente, a energia mudou de azul para carmesim, inflamando-se ao redor de seu corpo. Ao mesmo tempo, o aumento de 300% que ele tinha antes disparou para incríveis 1200%. Modo Chakra Rinne Sharingan. Ryozuki entrou em um novo modo, quadruplicando sua força. Esse novo poder resultou em um aumento de 9600% em suas habilidades gerais. A magnitude do seu aumento de poder superou o de Kawashiki em mais de 2,3 vezes. O que? Os olhos de Kawashiki se arregalaram em choque ao sentir o poder avassalador emanando de Ryozuki. Esse ser humano agora era muito mais forte do que jamais poderia ter imaginado. Isso é impossível. Kawashiki rugiu em descrença, com sua forma ainda pairando a alguns quilômetros de distância no céu. A diferença de poder entre eles havia crescido tanto que Ryozuki agora detinha vantagem. Capítulo 263. Descobri que o modo Chakra Rinne Sharingan também é vermelho. Ryozuki estava usando esse modo pela primeira vez. Embora o poder imenso o fascinasse, ele descobriu que a cor do chakra desse modo de Chakra Rinne Sharingan parecia ser determinada pela cor dos olhos. Tenseigan é azul, portanto o modo Chakra de Tenseigan também é azul. O Rinne Sharingan é vermelho, portanto o modo do Chakra Rinne Sharingan é vermelho. Em comparação com a tranquilidade e a paz do azul, o vermelho é um pouco mais selvagem, dominador e cruel. Ryozuki ficou bastante satisfeito com esse visual. Com o cabelo de cabeça para baixo, ele quase poderia se passar por um Super Saiyajin. Tem certeza de que isso não é realmente uma transformação Super Saiyajin? Svi. Ryozuki desapareceu instantaneamente. Isso não é teletransporte. É só que a velocidade do Ryozuki é tão grande que parece teletransporte para os outros. Qual a velocidade de Ryozuki neste momento? A velocidade de corrida normal de um genin é basicamente em torno de 40 metros por segundo, mas essa é a velocidade máxima deles. Essa é a velocidade deles quando usam a técnica de cintilação corporal do relâmpago. É impossível para eles manterem essa velocidade por uma longa distância. Se tiverem que percorrer uma longa distância, a sua disponibilidade poderá diminuir para metade. Um Jounin pode atingir uma velocidade máxima de cerca de 300 metros por segundo. Um Jounin de elite pode ultrapassar a velocidade do som. Por exemplo, quando Kakashi usa Haikiri Gai, etc. E quanto aos personagens poderosos do nível Kage? Quase todos eles conseguem ultrapassar a velocidade do som, a menos que não sejam particularmente bons em velocidade, ou que sejam velhos demais para correr. Existem apenas alguns ninjas de nível Kage, como Tsushikage Onoki. A velocidade extrema dos personagens mais poderosos do nível Kage, em seu auge, é basicamente cerca de 3 vezes a velocidade do som. Existem também alguns super rápidos. Por exemplo, o terceiro Raikage e o quarto Raikage são extremamente rápidos. Sua velocidade é aproximadamente 10 vezes a velocidade do som, e a velocidade da presa branca de Konoha também é muito grande. Aqueles que realmente conseguem ultrapassar o limite de 10 vezes a velocidade do som são verdadeiros prodígios do nível dos 6 caminhos. Os representantes destes são membros do clã Otsutsuki. Aqueles que utilizam o poder do selo Karma são tão fortes que sua velocidade pode exceder em muito a velocidade do som em até 10 vezes. Após a explosão, o Kawashiki chegou a atingir 50 vezes a velocidade do som. Isso equivale a 17 km por segundo. E depois que Ryozuki ativou o modo Chakra Rinne Sharingan neste momento, sua velocidade se tornou ainda maior que a de Kawashiki. Agora, ele possui uma velocidade assustadora de 110 vezes a velocidade do som. Ou seja, ele pode se mover a 37,4 km por segundo. A chave está na velocidade de reação dos seus nervos, que lhe permite mover-se com flexibilidade a essa velocidade. Mesmo havendo duas árvores grandes a poucos metros de distância uma da outra à sua frente, ele consegue evitá-las facilmente sem esbarrar em nenhuma delas. Neste momento, aos olhos de Kawashiki, Ryozuki se tornou mais que o dobro mais rápido do que ele próprio. Ele mal levantou a mão para se defender. Ryozuki acertou um soco direto no peito dele, e seu punho atravessou seu corpo, arrancando seu coração. Mas essa lesão não é nada para Kawashiki, que tem o físico dos Otsutsuki. Kawashiki tentou revidar. No entanto, Ryozuki, que estava coberto de sangue e chamas, o derrotou completamente. Ele golpeou Kawashiki quase 150 mil vezes em um segundo. Kawashiki conseguiu bloquear menos de 67% dos ataques. Seu corpo foi despedaçado. Encurralado, Kawashiki tentou repelir Ryozuki com um raio de desintegração dourado disparado do Rinnegan de 9 tomoes em sua testa. É uma pena que a velocidade de Ryozuki fosse muito maior do que a do raio. Esse raio não estava na velocidade da luz, mas apenas 10 vezes a velocidade do som. Ryozuki desviou com facilidade e em seguida desferiu um soco em Kawashiki. Yomotsu Irazaka. Kawashiki entrou em pânico. Ele tentou escapar da perseguição de Ryozuki, mas Ryozuki o agarrou pelos cabelos e o arrastou para fora do portal.
Coerção espacial. Boom! Nesse momento, o espaço ao redor parecia ter se transformado em um pântano lamacento. Kawashiki sentiu como se estivesse preso. Ele só pôde assistir impotente enquanto era arrastado para fora por Ryozuki. Então, Ryozuki arrancou-lhe a cabeça com um soco. Boom! O punho de Ryozuki perfurou o corpo de Kawashiki, e o chão atrás dele foi reduzido a pó pela energia residual. A superfície do planeta agora apresentava uma grande lacuna. Parecia uma maçã mordida. Morto. Ryozuki parou. A cabeça de Kawashiki foi arrancada por uma explosão e o resto do corpo ficou praticamente destruído. Então ele deve estar morto. Nem mesmo a constituição física do clã Otsutsuki seria capaz de suportar esse nível de destruição. Mas no segundo seguinte, a centenas de quilômetros de distância, Ryozuki viu uma figura abrindo um portal negro e tentando escapar. Como ele chegou lá? Ryozuki parecia confuso. Os restos mortais de Kawashiki ainda estão por aqui. Como um Kawashiki completo apareceu a 100 quilômetros de distância? Será que é a habilidade do seu Rinnegan dourado? Ou a habilidade do seu Rinnegan negro? Kawashiki possui 2 Rinnegans dourados e um raro Rinnegan preto. Ryozuki nunca viu um Rinnegan negro e Kawashiki nunca usou a habilidade desse Rinnegan. Ele já havia usado um raio de decomposição antes, mas um Rinnegan de 9 tomoes obviamente não pode ter apenas essa habilidade, certo? Portanto, Ryozuki especulou que essa poderia ser apenas uma de suas habilidades do Rinnegan. Kawashiki na verdade planejou fugir. O membro do majestoso clã Otsutsuki deseja escapar durante a batalha? Ele não tem medo de ser alvo de risos por parte dos outros Otsutsuki? Coerção espacial. Ryozuki avançou instantaneamente e, ao mesmo tempo, usou coerção espacial, cobrindo um raio de centenas de quilômetros. Kawashiki estava prestes a entrar no portal para escapar, mas descobriu que o espaço ao redor estava novamente aprisionado e ele não conseguia se mover. Maldito humano! Kawashiki rugiu furiosamente. Seu corpo se movia lentamente pouco a pouco, mas ele estava de fato se movendo. O Rinnegan negro de 9 tomoes em sua testa emitia uma luz negra deslumbrante, e o poder de sua pupila era consumido rapidamente e constantemente. No segundo seguinte, explosão do renascimento da Roda Dourada. Ryozuki usou vários orbes da busca da verdade vermelhos em suas mãos para ativar a explosão do renascimento da Roda Dourada a dezenas de quilômetros de distância, transformando-as em um sabre de luz que emitia uma luz vermelha deslumbrante. Essa explosão de renascimento da Roda Dourada ficou vermelha. Ryozuki ficou ligeiramente surpreso e, em seguida, desferiu um golpe com sua espada. Em condições normais, a explosão do renascimento da Roda Dourada, com 10 esferas em busca da verdade, pode se deslocar a mais de 20 mil quilômetros de distância do planeta. Mas a explosão de renascimento da Roda Dourada vermelha no modo Chakra Rini Sharingan pode viajar a mais de 200 mil quilômetros de distância. A distância é 10 vezes maior. A potência é mais de 10 vezes maior. Com um único golpe de sua espada, foi como se toda a Via Láctea estivesse prestes a ser partida ao meio pela explosão do renascimento da Roda Dourada. Num instante, em menos de 0,1 segundo, o sabre de luz vermelho atingiu Kawashiki a dezenas de quilômetros de distância. A força terrível e destrutiva reduziu o corpo de Kawashiki a pó. Então, o sabre de luz vermelho permaneceu intacto e partiu o planeta sob seus pés. O fenômeno chegou a dividir 2 satélites que estavam a mais de 100 mil quilômetros do planeta. Boom! O planeta explodiu. Num instante, uma luz intensa envolveu tudo e o planeta inteiro foi despedaçado num piscar de olhos. Ryozuki, coberto por chamas de sangue, observava em silêncio o planeta explodindo à distância. Ele ficou maravilhado com o poder destrutivo da explosão do renascimento da Roda Dourada Vermelha. Desta vez ele deveria estar morto, não é? Pensou Ryozuki. Ele viu com os próprios olhos o corpo de Kawashiki se despedaçar. O sabre de luz da explosão do renascimento da Roda Dourada Vermelha tinha vários metros de espessura. Em comparação, qual é o tamanho do corpo de Kawashiki? Então, em vez de ser partido ao meio pelo sabre de luz, ele foi reduzido a pó. Dessa forma, não haveria nenhuma maneira de ele sobreviver. Justo quando Ryozuki tinha certeza de que Kawashiki estava morto desta vez. Novamente em um vazio a 100 quilômetros de distância dele, Kawashiki, que havia sido reduzido a pó, reapareceu intacto. O que? Ele pode ressuscitar infinitamente? Até mesmo Ryozuki ficou estupefato. Que tipo de habilidade mágica é essa? Não há limite para o número de ressurreições? Ele viu que Kawashiki estava prestes a abrir um portal negro e fugir novamente. Como Ryozuki pôde lhe dar essa chance? Coerção espacial. Explosão do renascimento da Roda Dourada. O estado de saúde de Kawashiki não era bom. O Rinnegan negro de 9 tomoes em sua testa havia regredido para 6 tomoes. A cada uso de sua habilidade de ressurreição, ele perderia permanentemente parte do poder de sua pupila. A primeira ressurreição foi razoável, e ele ainda conseguia manter, ainda que minimamente, o estado de Rinnegan de 9 tomoes. Mas a segunda ressurreição fez com que ele perdesse 3 tomoes. Aquele desgraçado. Antes que Kawashiki pudesse terminar de proferir seus palavrões, ele já havia sido reduzido a pó pela explosão do renascimento da Roda Dourada Vermelha. Ele está morto? Ryozuki olhou em volta. Após alguns segundos, ele avistou Kawashiki a uma distância de 100 quilômetros. Cada ressurreição ocorre a uma distância de 100 quilômetros de mim, então a localização da ressurreição dele é calculada com base na minha localização? A distância mais longa é de 100 quilômetros. Ryozuki pensou consigo mesmo enquanto atacava Kawashiki novamente. O Rinnegan na testa de Kawashiki regrediu ao estado de 3 tomoes. Kawashiki observou seu corpo sendo mais uma vez reduzido a pó pela explosão do renascimento da Roda Dourada Vermelha. Caramba! Capítulo 264. Boom! O sabre de luz dourado cortou tudo. Kawashiki ficou olhando fixamente enquanto era reduzido a pó. Ryozuki esperou alguns segundos, mas não viu Kawashiki ressuscitado novamente.
Dessa vez ele deveria estar realmente morto, pensou Ryosuke. Mas ele continuou esperando no mesmo lugar por alguns minutos. Após não ver mais Kawashiki ressuscitado, ele teve certeza de que aquele homem estava realmente morto. Essa habilidade de ressurreição é realmente muito poderosa. Se eu não tivesse usado minha força de coerção para conter Yomotsu Irazaka, Kawashiki teria realmente fugido, disse Ryosuke com entusiasmo. Imediatamente, ele olhou na direção onde o planeta estava. Svi. No segundo seguinte, Ryosuke, que havia saído do modo Chakra Rin Sharingan, atravessou o portal vermelho e apareceu em frente a um enorme toco de árvore. Aquilo era muito parecido com a estátua Gedo que ele tinha visto na base da Akatsuki. Acontece que ela é várias vezes maior que a estátua Gedo na base da Akatsuki, e há algumas diferenças no formato. Mas sua natureza deveria ser a mesma. Afinal, todos eles são restos da árvore divina. Esse é o corpo da 10 caudas. Acontece que a 10 caudas da terra ainda está lá, mas a 10 caudas à sua frente foi completamente transformada no fruto da árvore divina e devorada por Kawashiki. Que desperdício! Por que um morto precisa comer? Ryosuke ficou um pouco com inveja. Se ele tivesse comido aquilo, teria obtido cerca de 10.000 unidades de chakra de nível Kage. É uma pena que ele tenha se atrasado um pouco. Vamos lacrar isso, pode ser útil no futuro. Ryosuke queria selar esta estátua Gedo em um pergaminho, mas descobriu-se que esse cara era grande demais e não dava para selar de jeito nenhum. Nem mesmo o espaço na palma da mão dele era suficiente. O que devo fazer? Ryosuke ficou sem palavras. Ele não pode levá-lo embora, pode? A propósito, será que a estátua Gedo é considerada uma criatura viva? Ryosuke pensou de repente. Ele tentou armazená-lo no depósito de feromônios biológicos do sistema. No final, ele realmente conseguiu. Essa coisa ainda está viva? Então, posso transformar a árvore divina em uma entrada de talento? Não. O fruto da árvore divina possui 10.000 unidades de chakra de nível Kage, e a 10 caudas pode permitir que as pessoas entrem no nível dos 6 caminhos. A entrada de talento da árvore divina é a mesma que a entrada de talento do nível poderoso dos 6 caminhos? Posso obter 3 entradas de talento douradas com ela? Quanto mais Ryosuke pensava nisso, mais acreditava que era possível. Afinal, o Jinchuriki das 10 caudas possui força equivalente à dos 6 caminhos. E a própria árvore divina cresce a partir das 10 caudas, então podemos concluir que a árvore divina é equivalente ao nível dos 6 caminhos, certo? Independentemente de ser esse o caso ou não, ele saberá se tentar. Ryosuke olhou em volta e depois de se certificar de que não havia mais nada, atravessou um portal vermelho num instante. Terra. Konoha. Ryosuke retornou à vila e estava prestes a transformar o bioferomonil de Kawashiki em uma entrada de talento quando, de repente, um par de braços o abraçou por trás. Bom dia. Anko lhe deu um beijo na bochecha e disse com um sorriso. Ryosuke perguntou, por que você acordou tão cedo hoje? Ryosuke olhou para Anko com certa surpresa. Normalmente, ela dormiria até a tarde. Anko disse, tenho algo para fazer hoje, então preciso acordar cedo. Embora Anko seja relativamente ociosa, ocasionalmente ela tem missões que a mantêm ocupada. Por exemplo, hoje ela precisa sair da aldeia para cumprir uma missão e levará cerca de meio mês para voltar. Ryosuke perguntou, você precisa sair da vila? Anko assentiu com a cabeça e disse, bem, levarei cerca de meio mês para voltar. Não sinta muita saudade durante esse período. Tenha cuidado ao longo do caminho. Ryosuke a abraçou e disse suavemente, se você se deparar com perigo, lembre-se de ativar a kunai que eu lhe dei. Bem, eu me lembro. Anko assentiu com a cabeça, apoiando-a no peito de Ryosuke. Ela ouviu as batidas fortes do coração dele e sentiu-se segura. Anko iria sair da vila para cumprir uma missão que duraria 15 dias. Então, antes de partir, Ryosuke a acompanhou por um tempo. Os dois só se separaram quando a hora da reunião se aproximava. Após se despedir de Anko, Ryosuke ainda estava um pouco preocupado. Então, ele criou um clone de madeira e pediu que ele protegesse Anko durante a jornada. Mas, a menos que ela se depare com uma ameaça fatal, o clone de madeira não precisaria fazer nenhum movimento. Afinal, Anko também é uma ninja. Se Ryosuke a proteger demais, a própria Anko se sentirá um pouco desconfortável. Vai ficar tudo bem, pensou Ryosuke. Em seguida, ele retirou o bioferomonil de Kawashiki do depósito de bioferomonios do sistema e seguiu as instruções para permitir que o sistema o transformasse. Jin. Conversão realizada com sucesso. Parabéns ao anfitrião por obter a entrada de talento. A glória de Otsutsuki, nível ouro, Rinnegan dourado de 9 tomoes, nível ouro, selo do poder do karma, nível ouro. Como era de se esperar, 3 trabalhos premiados com ouro foram selecionados. Ryosuke descobriu que, desta vez, o sistema era bastante sério. Os nomes das 3 entradas de talento são relativamente fáceis de identificar. Mas isso também pode ser porque Kawashiki é um personagem que não apareceu na história original, então o sistema não conseguiu criar um nome de paródia. Sistema, você precisa aprender a fazer piadas por conta própria, entendeu? Disse Ryosuke com um sorriso. Ao abrir o painel de personagens, ele encontrou essas 3 novas entradas de talento em ouro. Vamos analisar a glória de Otsutsuki. Primeiro, será que isso também me dará o físico de Otsutsuki? Mas eu já o tenho. Como disse Ryosuke, ele clicou nas informações deste anúncio de talento. A glória de Otsutsuki, nível ouro, como membro do clã Otsutsuki, você guarda a glória do clã Otsutsuki por toda a sua vida. Você jura erradicar qualquer existência que ouse desprezar o clã Otsutsuki. Chakra mais 1000%. Poder das artes sábias mais 1000%. Poder da técnica de pupila mais 1000%. Potencial dos olhos mais 1000%. Nem sequer possui qualquer habilidade associada. No entanto, os 4 atributos de bônus de 1000% são realmente incríveis.
Com exceção do atributo chakra, que é ligeiramente pior, os valores dos outros 3 atributos são extremamente altos. Especialmente o bônus de potência da técnica de pupila. Essa propriedade é extremamente rara. É ainda mais raro do que o poder das artes sábias e o bônus de poder do aprendiz. E desta vez, o aumento é de 10 vezes. Ryozuki achou que o poder de sua explosão do renascimento da Roda Dourada havia disparado novamente. A explosão do renascimento da Roda Dourada Vermelha já é invencível no nível dos 6 caminhos, e outras técnicas de seus pupilos também estão se desenvolvendo nessa direção. Pensou Ryozuki. Na verdade, o poder de suas artes sábias não é ruim. Com um bônus de 38 vezes na classe 6 caminhos, pouquíssimas pessoas conseguem resistir às suas artes sábias. A glória de Otsutsuki fez com que Ryozuki tivesse mais expectativas para as outras entradas de talento de nível ouro. A primeira entrada de talento já é tão impactante, será que as 2 restantes seriam inúteis? Na verdade, só de olhar para o nome, ele consegue perceber que as outras 2 entradas de talento devem ser muito bons. No mínimo, não são lixo. Mas é difícil dizer se eles são tão poderosos quanto a glória de Otsutsuki. Rinnegan dourado de 9 tomoes? Ele me dará um par de Rinnegan de 9 tomoes diretamente? Ou é como antes, permitindo que meu Rinnegan evolua para o estado de 9 tomoes? Ryozuki olhou para a segunda entrada de talento e fez uma suposição em seu íntimo. Ele clicou nas informações da entrada de talento. Rinnegan dourado de 9 tomoes. Nível ouro, você possui um Rinnegan dourado de 9 tomoes. Seu poder ocular é incomparável. Mesmo no clã Otsutsuki, poucas pessoas se comparam a você. Poder dos olhos mais 1000%. Potencial da técnica de pupila mais 1000%. Recuperação da potência dos olhos mais 1000%. Acompanha o guia do Rinnegan de Tomoe. Guia do Rinnegan de 9 tomoes. Se você possui um par de Rinnegan, seus olhos evoluirão e ganharão mais tomoes em pouco tempo. Mas será que podem evoluir para o Rinnegan de 9 tomoes? Isso ainda é um mistério. É mesmo o guia Rinnegan. Este Rinnegan dourado de 9 tomoes possui uma habilidade passiva que permite que seu Rinnegan continue a evoluir. Mas como mencionado acima, ainda não se sabe se ele pode evoluir para o Rinnegan de 9 tomoes. Mas pelo menos, é definitivamente possível conseguir tomoes. Podem ser 3 tomoes, ou podem ser 6 tomoes. Ou, 1 tomoe, 2 tomoes? Ryozuki equipou essa entrada de talento imediatamente. Ele já havia equipado o anterior, a glória de Otsutsuki? Após equipar o Rinnegan dourado de 9 tomoes, Ryozuki descobriu que seus Rinnegans vermelhos, que já estavam crescendo muito lentamente em termos de poder ocular, estavam crescendo rapidamente novamente. E a taxa de aumento ocular continuava a aumentar. Ryozuki foi até o espelho e ativou seu Rinnegan. Após alguns minutos, um tomoe preto apareceu em cada um dos Rinnegans vermelhos à sua esquerda e à sua direita, no círculo mais interno. É um tomoe. Após evoluir para o Rinnegan de um tomoe, o crescimento do poder de sua pupila não estagnou, mas a taxa de aumento também não continuou a crescer indefinidamente. Após observar por um tempo e perceber que o segundo tomoe não parecia ter se formado, Ryozuki deixou de dar atenção aos seus 2 Rinnegan por enquanto. Com exceção da habilidade passiva, os outros 3 atributos do Rinnegan dourado de 9 tomoes também são bastante poderosos. O poder dos olhos. O poder da técnica dos olhos. Existe até uma velocidade de recuperação da potência ocular. De fato, como o nome sugere, todos os atributos estão intimamente relacionados ao Rinnegan. Nenhum dos atributos é irrelevante. Assim, o bônus total de poder dos olhos de Ryozuki atingiu 40 vezes. O bônus de potência da técnica de pupila também chegou a 30 vezes. Ryozuki supôs que seu poder de combate atual havia atingido o nível acima do nível dos 6 caminhos. No entanto, como não havia um alvo a que se referir, Ryozuki não pôde confirmar isso. Resumindo, comparado a um usuário do nível máximo dos 6 caminhos, o poder de combate de Ryozuki é muito superior. Agora ele consegue matar um personagem extremamente poderoso do nível máximo dos 6 caminhos com a mesma facilidade com que mata uma galinha. Uma explosão de renascimento da Roda Dourada pode facilmente matá-los, a menos que o oponente tenha a habilidade de ressuscitar repetidamente como Kawashiki. Por falar nisso, Ryozuki tinha bastante inveja da habilidade de ressurreição de Kawashiki. É uma pena que Rinnegan dourado de 9 tomoes não tivesse essa habilidade. Antes disso, ele estava se perguntando se essa entrada de talento viria com essa habilidade de ressurreição? Acontece que era apenas um desejo dele. Mas tudo bem. Enquanto Ryozuki for forte o suficiente, ninguém poderá matá-lo. Que diferença faz se ele consegue se recuperar ou não? Capítulo 265. O último. O poder do selo Karma. Deve estar relacionado ao selo Karma do clã Otsutsuki. O selo Karma é mais forte que o Rinnegan até certo ponto. Mas se eu pudesse escolher, é claro que eu os queria todos. Por falar nisso, a sombra para os olhos do modo sábio conta como um tipo de tatuagem? Ryozuki pensou freneticamente e clicou na informação sobre selo do poder do Karma. Poder do selo Karma, nível ouro. O poder do selo Karma do clã Otsutsuki fortalece sua força em todos os aspectos. Com o poder do selo Karma, seu futuro tem possibilidades ilimitadas. Na jornada para se tornar uma pessoa forte, você já embarcou em uma trajetória de alta velocidade. Condicionamento físico mais 2000%. O poder do selo Karma mais 1000%. Vem com um selo Karma. Selo Karma. Permite que você obtenha o poder do selo Karma, mas observe que quanto maior o grau de ativação, maior será a carga sobre o corpo. Antes de ter um corpo forte o suficiente, não seja imprudente. É realmente o poder do selo Karma. Um sorriso brilhou nos olhos de Ryozuki. Agora, ele reuniu as 2 forças mais poderosas. Se ele não é invencível, quem é? Discreto. Ryozuki sentiu seu ego inflar ao ousar se autoproclamar invencível.
Mas neste mundo pequeno, se ele diz que é invencível, ninguém deveria ousar contestar, certo? Então, mantenha um perfil discreto. O selo do poder do karma não possui muitos atributos. São apenas 3 no total, mas o efeito é muito poderoso. O bônus de 2000% em condicionamento físico elevou o físico de Ryozuki a um novo patamar. E se ele quiser ativar o poder do selo karma ao máximo, precisará de um físico forte como suporte. Os chakras também podem aliviar um pouco a pressão, mas o principal é ser fisicamente forte. Se seu físico não for forte, ele simplesmente não conseguirá suportar o poder do selo karma. E o físico de Ryozuki já é incomparável. Kawashiki, que ele havia conhecido antes, era fisicamente mais forte do que ele. Mas e agora? Ryozuki, que havia se fortalecido novamente, pensou que não perderia para Kawashiki em termos de físico. Kawashiki pode usar 95% do poder do selo karma, fazendo com que sua força aumente 14 vezes. E quanto a Ryozuki? É impossível para ele desbloquear 95% do poder do selo karma. Por quê? Claro, isso acontece porque o poder do selo karma dele é muito mais forte do que o de Kawashiki. O bônus de 1000% no poder do selo karma significa que o poder do selo karma de Ryozuki é 10 vezes maior que o de Kawashiki. Kawashiki consegue desbloquear 95%, mas Ryozuki só consegue desbloquear até 14%. Mas o bônus de força obtido é o mesmo. Ambos são 14 vezes maiores. Devido ao poder do selo karma de Ryozuki, antes de 90%, cada 1% representa um bônus de força de 100%. E depois de 90%, cada 1% representa um bônus de força de 1000%. Em um espaço desconhecido, um portal vermelho surgiu de repente. Ryozuki atravessou o portal e apareceu neste espaço de gelo e neve. É como o espaço de gelo e neve de Otsutsuki Kaguya. Ryozuki olhou em volta e então voou até 1000 metros de altura. Selo karma, 14% desbloqueado. Bum! Uma aura aterradora emanou de Ryozuki. Num instante, ondas de choque visíveis a olho nu varreram tudo, e até mesmo a camada de gelo no solo, 1000 metros abaixo, foi despedaçada. E nesse momento, um padrão de tatuagem preta apareceu em seu corpo. Tão forte. Mas isso não é suficiente. Como disse Ryozuki, sua figura desapareceu instantaneamente. No segundo seguinte, bum! Houve um estrondo alto. Um iceberg de 1000 metros de altura que estava a poucos quilômetros de distância, foi despedaçado por Ryozuki. Ele ergueu o punho no ar, e a força explosiva do seu soco atingiu o solo 1000 metros abaixo. Após algum tempo de tremor, toda a terra foi explodida, transformando-se em um poço sem fundo. E quanto ao modo Chakra Rin Sharingan? Ryozuki ativou o Rinnegan de um único Tomoe e o Tenseigan simultaneamente, e seus olhos se transformaram no Rin Sharingan com 3 Tomoes. No momento em que estava prestes a ativar o modo Chakra Rin Sharingan, ele sentiu repentinamente uma dor lancinante percorrer seu corpo. Isso o fez parar por um instante. Não posso? O limite foi atingido? Ryozuki franziu a testa e percebeu que se entrasse a força no modo Chakra Rin Sharingan, seu corpo se despedaçaria instantaneamente. Afinal, os 14% do poder do selo karma, agora desbloqueados, fortaleceram sua força geral em 14 vezes. Ativar o modo Chakra Rin Sharingan o fortalece 12 vezes. Embora se trate de uma superposição aditiva e não multiplicativa, ainda assim atingiu o valor de 26. Isso ultrapassou em muito o limite que o físico atual de Ryozuki pode suportar. E quanto ao reforço geral de 800% nas contratações de talento sobrepostos? Esse é o poder da entrada de talento. Ela pode ignorar as limitações do corpo. É algo que ultrapassa os padrões e não é compreensível pelo senso comum. Mas o poder do selo karma e do modo Chakra Rin Sharingan é diferente. Eles não possuem o poder milagroso das entradas de talento. Portanto, o físico de Ryozuki precisa atingir um certo nível para suportar um bônus tão poderoso. Já que não funciona, esqueça. Ryozuki não forçou nada. Ele virou a cabeça e ativou o bônus de força das entradas de talento. Com um bônus de força de 800%, o bônus original de 14 vezes aumentou instantaneamente para 112 vezes. E Ryozuki não sentiu nenhum desconforto no corpo. O sistema continua a atrair muitos talentos. Ryozuki suspirou em silêncio, e então sua figura desapareceu no céu num instante. Ele viu inúmeros icebergs e terra, ora se despedaçando, ora desmoronando. Em apenas alguns segundos, tudo num raio de centenas de quilômetros foi destruído por Ryozuki. Minha força máxima melhorou novamente, mas meu ataque mais poderoso ainda é a explosão do renascimento da roda dourada no modo Chakra Rin Sharingan. Mas se seu físico continuar a se fortalecer, no futuro ele poderá ativar os dois poderes do selo karma e do modo Chakra Rin Sharingan simultaneamente. Esse será o seu estado de maior poder. É uma pena que Ryozuki não possa fazer isso por enquanto. Konoha. Ryozuki sentiu-se leve. A pressão do clã Otsutsuki pareceu desaparecer num instante. Kawashiki era mais forte que Kaguya, e ele deveria ser relativamente forte entre os Otsutsuki. Mesmo Otsutsuki Ishiki é muito menos poderoso que Kawashiki. Kawashiki deve ser considerado como membro do pequeno grupo de pessoas no topo da pirâmide. E Ryozuki pode matar Kawashiki instantaneamente. Isso significa que ele chegou ao topo da hierarquia entre os Otsutsuki? Mesmo que alguém tenha a mesma força que ele, no máximo será um empate, certo? E Ryozuki ainda não atingiu seu potencial máximo.
ele ainda está longe de atingir seu limite. Enquanto ele continuar recebendo entradas de talento, seu limite jamais será atingido. Pelo contrário, o clã Otsutsuki se tornará o apoio necessário para que Ryozuki alcance um patamar ainda mais elevado. Afinal, todos esses Otsutsuki possuem forças equivalentes às dos 6 caminhos. Escolher qualquer um aleatoriamente pode lhe render 3 entradas de talento de nível ouro. A cada transformação, a força de Ryozuki pode ser significativamente aprimorada. Mas quantos membros do clã Otsutsuki existem no planeta Otsutsuki? Seria ótimo se houvesse muita gente. Mas considerando que os Otsutsuki sempre foram considerados um clã, o número de pessoas não deve ser particularmente grande. E todos os Otsutsukis estão na classe dos 6 caminhos? É muito difícil dizer isso. Será possível que um Otsutsuki recém-nascido também esteja no nível dos 6 caminhos? O sábio dos 6 caminhos e seu irmão mais novo, Otsutsuki Amura, não estavam no nível dos 6 caminhos ao nascer. Eles foram crescendo até atingir o nível dos 6 caminhos passo a passo. Se os membros do clã Otsutsuki nasceram no nível dos 6 caminhos, então provavelmente existem muitas pessoas fortes no clã Otsutsuki acima desse nível. País do Remoinho. Nas ruínas do clã Uzumaki. Após procurarem por um tempo, Orochimaru e Kabuto finalmente encontraram a máscara de Shinigami registrada nos dados. Parabéns, Lorde Orochimaru. Kabuto viu a máscara que Orochimaru segurava e sentiu a aura sinistra que emanava dela, então o parabenizou rapidamente. Apenas a máscara foi encontrada. Orochimaru disse com um sorriso sinistro. Apesar de dizer isso, Orochimaru estava, na verdade, muito feliz no fundo do coração. Afinal, ele já encontrou a máscara. Quão perto ele está de desbloquear o selo do Ceifador da Morte? Com seu conhecimento, ele certamente encontrará a parte de sua alma que lhe falta. Vamos voltar, Orochimaru disse a Kabuto. Imediatamente, os dois saíram. Alguns minutos depois, uma figura em preto e branco emergiu do chão. Era Zetsu. Orochimaru encontrou a máscara de Shinigami? Espero que ele possa se esforçar mais e recuperar as mãos. Depois disso, espero que ele pesquise uma versão melhorada do Edo Tensei o mais rápido possível. Isso me ajudará quando chegar a hora. Então, Zetsu se enterrou novamente no chão e desapareceu. Do começo ao fim, nem Orochimaru nem Kabuto descobriram Zetsu. Em todo o mundo, provavelmente apenas Ryozuki consegue detectar Zetsu. Konoha. Entrada da vila. Yuga olhou para os 3 estudantes à sua frente e, em seguida, entregou aos guardas um comprovante de saída da vila. Uzuki Jounin também começou a recrutar novos membros. Os dois olharam para as 4 figuras que se afastavam e disseram, emocionados. Como guardiões dos portões de Konoha, os dois conhecem muitos ninjas da vila. Existem muito poucos ninjas de Konoha que eles não conhecem. O outro lado. Quando Yugao levou Karin e os outros para fora da vila para realizar sua primeira missão, um clone de madeira também decidiu segui-los. Seu objetivo era garantir a segurança de Yugao e Karin. E quanto a Sakura e Sai? Ryozuki não estava muito preocupado. No campo de treinamento número 1, Ryozuki estava se exercitando no lugar de sempre. Ele carregava uma enorme bola de ferro, seu corpo inteiro estava envolto em raios e ele estava fazendo agachamentos. Após realizar 10.000 agachamentos, Ryozuki continuou fazendo 10.000 flexões. Anabi, que havia faltado à aula novamente, também estava praticando punho gentil debaixo de uma árvore não muito longe dali. Quando se cansou do treino, ela parou para olhar para Ryozuki. Havia um olhar de admiração em seus belos olhos brancos. Meu cunhado é incrível. Com certeza serei tão poderoso quanto meu cunhado no futuro. Me tornarei um ninja poderoso que todos admirarão. No coração da jovem Anabi, Ryozuki era venerado como seu ídolo. Até, o lugar que Ryozuki ocupava em seu coração havia ultrapassado o de Yashi, seu pai. O que Yashi sentiria se soubesse disso? Capítulo 266. Sentindo seu corpo ficar mais forte novamente, Ryozuki sorriu com conhecimento de causa. Somente quando sua base estiver sólida, ele poderá obter maior poder com a adição de novos talentos. Mas qual é o limite de suas capacidades físicas? O limite superior da capacidade física de Ryozuki ultrapassou em muito dos humanos na Terra. E esse limite superior continuará a aumentar. Afinal, o físico de um membro do clã Otsutsuki por si só supera até mesmo o de ninjas experientes como Raikage. Assim, Ryozuki, que também possui o físico típico do clã Otsutsuki, poderá alcançar grandes feitos no futuro. No entanto, o tempo que Ryozuki treinou ainda é muito curto. Comparado aos membros do clã Otsutsuki, que viveram por milhares de anos, Ryozuki, que viveu apenas 13 anos, pode ser considerado um bebê. Portanto, mesmo que a intensidade dos exercícios diários de Ryozuki seja tão grande, ainda levará muito tempo para ele atingir essa altura. Não há motivo para preocupação. Eu já sou muito forte. Mesmo que leve 2 ou 3 anos ou até mais, para melhorar meu físico não importa. O próprio Ryozuki não tinha pressa. Afinal, ele já era forte o suficiente para proteger quem quisesse. Mesmo que um membro poderoso do clã Otsutsuki apareça aqui, ele tem a capacidade de matá-lo. Ele pode garantir que o mundo não será destruído por esses alienígenas. No dia seguinte, Ryozuki acordou de um sono profundo. Ele olhou para Yugao, que estava deitada em seus braços. Ela dormia como um anjinho, e havia um sorriso terno em seu rosto. Yugao havia retornado ontem à noite. A primeira missão que a nova equipe 7 aceitou foi apenas uma missão comum de supressão de bandidos de nível C. O destino não ficava longe da aldeia, então ela voltou no mesmo dia. Ao retornar, ela encontrou Ryozuki, que também havia voltado de um treino. Então, os dois marcaram um jantar juntos e depois relaxaram juntos em uma fonte termal. Talvez seja porque a temperatura da fonte termal estava muito alta, e Yugao ficou um pouco tonta depois de mergulhar nela.
Mas seja como for, atordoada, ela fez o ato com Ryosuke. Embora os dois já tenham tomado banho juntos assim mais de uma ou duas vezes. Mas Yugal ainda estava hesitante quanto ao último passo. O motivo de sua hesitação era muito simples. Há mulheres demais ao redor de Ryosuke. Ela não sabe se consegue lidar com tudo isso. Mesmo que ela consiga aceitar isso agora e depois. Então Yugal esteve hesitante durante todo esse tempo, mesmo já tendo aceitado Ryosuke em seu coração. Caso contrário, ela não tomaria banho com Ryosuke. Ela não é uma mulher de encontros casuais. É impossível para ela relaxar numa piscina termal com um homem de quem não gosta. E quanto à noite passada? Yugal realmente tomou uma decisão? Ou será que foi apenas um impulso do momento? De qualquer forma, o acordo está fechado. Mesmo que Yugal se arrependa agora, é impossível para Ryosuke deixá-la ir embora. Após ficar deitado em silêncio na cama por um tempo, Ryosuke olhou para Yugal, que dormia profundamente enquanto relembrava os últimos 2 anos. Parece que aconteceu ontem. Ele sentia que se fechasse os olhos e os abrisse novamente, voltaria para a sala de aula da Academia Ninja. Iruka ainda estaria lá no pódio explicando o conhecimento teórico que era tão confuso para ele. O tempo voa. Ryosuke acariciou suavemente os cabelos roxos de Yugal, sentindo uma grande emoção em seu coração. Sem saber, ele se transformou de uma pessoa fraca que nem sequer era um genin em uma força invencível. Mesmo diante de alienígenas como os Otsutsuki, ele pode matá-los facilmente. Tudo isso foi graças aos seus esforços incansáveis. Foi graças ao seu árduo trabalho durante 10 anos que ele pôde alcançar as conquistas de hoje. Mas, Ryosuke não negou que o sistema desempenhou um certo papel auxiliar nesse processo. Mas a assistência do sistema era apenas uma parte disso. O mais importante foram os esforços do próprio Ryosuke. Se ele fosse preguiçoso e sem ambição, seria impossível para ele alcançar o nível atual. Se ele não fosse trabalhador, seria apenas um ninja comum de nível Kage agora. Diferentemente de agora, ele já é invencível entre os poderosos do nível dos 6 caminhos. Portanto, tudo isso demonstra a importância do trabalho árduo. Sem dor, sem ganho. O suor de hoje pode ser trocado pelo sucesso e fama de amanhã. Ryosuke pensou com emoção no coração. Depois de um tempo, no banheiro, Ryosuke terminou de lavar a louça e foi até a cozinha para encher um copo d'água. A propósito, chegou a hora de converter o bioferomonil de Otsutsuki Sakurashiki hoje. Ryosuke pousou o copo de água vazio e, em seguida, retirou o bioferomonil de Sakurashiki do depósito de bioferomonils. Sistema Transformar. Jin. A transformação foi um sucesso. Parabéns ao anfitrião por obter a entrada de talento. Casa filial Otsutsuki nível ouro, cão leal do mestre Kawashiki nível ouro, mártir nível ouro. Sistema, eu te elogiei ontem, mas hoje você já não está sendo sério de novo. Ryosuke observou as 3 entradas de talento de nível ouro, agora transformadas. Com exceção da primeira entrada de talento, as outras 2 pareceram um pouco levianas. Em especial, a segunda entrada de talento. Um cão leal? Se Otsutsuki Kawashiki não estivesse morto, Ryosuke ficaria um pouco envergonhado de apresentar um talento desse tipo. Felizmente, ninguém sabe dessa entrada de talento exceto ele. Ryosuke abriu o painel de personagens, encontrou essas 3 novas entradas de talento e clicou na primeira e única que parecia séria. Casa filial Otsutsuki, nível ouro, você é um membro da casa filial do clã Otsutsuki. Desde o momento em que nasceu, você tomou a iniciativa de dedicar tudo ao povo da casa principal. Chakra mais 1000%. Condicionamento físico mais 1000%. Vem com o físico Otsutsuki. Esta filial, Otsutsuki, é uma entrada relativamente normal para talentos de ouro. Não é excepcional, mas também não é ruim. Em particular, o atributo que aumenta o condicionamento físico era exatamente o que Ryosuke precisava naquele momento. Ele também adquiriu o físico característico dos Otsutsuki que já possuía. Os 2 físicos idênticos não pareciam causar nenhuma mudança especial. Mesmo depois de equipar essa habilidade, Ryosuke não sentiu nenhuma diferença. Seu nível de chakra e condicionamento físico aumentaram, mas só isso. Nada mal, pelo menos funciona. Após ver as 3 entradas de talento de Kawashiki transformadas ontem, Ryosuke percebeu que sua visão havia se expandido. Essa era uma boa entrada de talento de nível ouro, mas agora só poderia receber uma avaliação de pelo menos utilizável dele. Ryosuke clicou na entrada de talento muito indecente. O cão leal do mestre Kawashiki, nível ouro. À primeira vista, essa entrada de talento não parece séria, talvez apresente alguns atributos estranhos. Ryosuke estava mentalmente preparado e clicou nas informações. Cão leal do mestre Kawashiki, nível ouro, você é o cão leal de Otsutsuki Kawashiki. Tudo que você faz é baseado nas ordens de Otsutsuki Kawashiki, e você está até disposto a dedicar sua vida a isso. Chakra mais 1000%. Condicionamento físico mais 1000%. Inclui transferência de danos. Transferência de dano. Você pode criar ativamente um vínculo com qualquer alvo, e todo o dano sofrido pelo alvo será transferido para você. Ryosuke analisou os atributos daquela entrada de talento e ficou sem palavras. Não é uma entrada de talento ruim para um talento específico. O aumento do chakra serve para melhor lutar pelo mestre e resistir ao inimigo. Fortalecer o condicionamento físico significa ser capaz de resistir a lesões. Aliada à habilidade, esta criação talentosa é a encarnação do cão perfeito. Transferir para si todo o mal sofrido por outra pessoa? Ou seja, a menos que você esteja morto, é impossível que a pessoa com quem você se conectou morra ou mesmo se machuque. Isso é demais. É realmente um cão leal. Ryosuke balançou a cabeça, perplexo.
Na verdade, além dessas conotações óbvias de atributos de um cão leal, a habilidade deste talento é boa. Os atributos numéricos são exatamente os mesmos da entrada de talento anterior. Será que todas as entradas de talento dos membros da filial Otsutsuki demonstram essa virtude? A entrada de talento de Kawashiki teve um bônus total de, no pior cenário, 3.000%. Houve até um bônus total de 4.000% em uma entrada de talento, mas essa entrada de talento não tinha nenhuma habilidade. Hoje, todas as entradas de talento de Sakurashiki têm um bônus total de 2.000%. É 1.000% menor que Kawashiki. Qual é a diferença entre a sede e a filial? No entanto, na verdade, essa transferência de dano não é completamente inútil. Em momentos críticos, ela pode até ter um bom efeito. Ryozuki esfregou o queixo e ficou pensativo. Se seus entes queridos estiverem em perigo no futuro e ele não tiver tempo para ajudá-los, ele poderá usar essa habilidade. Transferência de danos? A maior vantagem dessa capacidade é que ela pode ignorar a distância e conectar-se em segundos. De qualquer forma, o físico de Ryozuki é bastante forte. Ataques que podem ferir ou até matar aqueles ao seu redor são apenas arranhões para ele. Nesse caso, essa habilidade pode ser chamada de dom divino. Embora o nome desta entrada de talento não pareça muito bom, os atributos são, na verdade, bons. Não é muito pior do que a entrada de talento anterior. Não é ruim, vale a pena usar. Ryozuki comentou e então o equipou. Assim, o bônus total de chakra de Ryozuki atingiu a impressionante marca de 104 vezes. Mesmo sem ter engolido o fruto da árvore divina, a reserva de chakra de Ryozuki é próxima à daqueles que já o fizeram. Além disso, o chakra em seu corpo está longe de atingir seu limite. Conforme Ryozuki envelhece, o chakra dentro de seu corpo só aumentará. Ele tem apenas 13 anos, mas seu chakra básico já cresceu enormemente. Aos 23 anos, seu chakra básico poderá atingir um nível 5 vezes maior do que o atual. Nesse momento, juntamente com a adição das entradas de talento, a quantidade total de chakra de Ryozuki será maior do que a das pessoas que engoliram um fruto da árvore divina. Mas se for uma pessoa que engoliu mais de uma fruta, então é outra história. Quanto mais chakras, melhor. Ryozuki disse isso com entusiasmo e, em seguida, clicou na última entrada de talento. Mártir. O nome desta entrada de talento evoca um sentimento trágico em outras pessoas. No geral, não foi tão bom. Mártir, nível ouro, desde o momento em que você nasceu, estava destinado a se sacrificar pelos membros do clã. Você é um mártir. No caminho para cumprir sua missão, você nunca olhará para trás. Chakra mais 1000%. Condicionamento físico mais 1000%. Vem com mais uma vez. É mais uma vez. Algumas pessoas sempre merecem uma segunda chance. Como mártir, você tem a chance de ressuscitar após a morte. Mas lembre-se, você só tem uma oportunidade dessas. O que? Ryozuki olhou para essa entrada de talento com surpresa. Os dois primeiros atributos são normais, assim como os dois talentos anteriores. Mas, no fim das contas, essa habilidade é um tanto poderosa. Descobriu-se que isso era uma habilidade de ressurreição. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!